Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Hoje estamos aqui para mais um simulado, dessa vez de questões do IBAN. E como eu sempre falo, o simulado é muito bom para a gente estudar, né? Então, fica aí a dica. Eu vou deixar o link também aí com as apresentações, se você quiser depois, se você quiser depois acionar aí para você fazer as questões antes de ver a correção, fique à vontade também. A gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então vamos lá, questões comentadas do IBAN, da banca IBAN, né? Então trouxe aqui algumas questões para a gente fazer aí uma revisão. Então vamos lá, olha só, né? O IBAN, questões comentadas do IBAN. Então a gente vai aqui falar um pouquinho, né? IBAN Cubatão, e Cubatão pode ter aí concurso para gestão, né? Então é importante estar atento, outros concursos aí também saindo. Enfim, vamos lá. O argumento mais frequente dos professores quando resistem à inclusão, segundo Mantuan. Então, Mantuan é uma autora clássica aí, da inclusão, né? Então, ela coloca assim, quando fala, né, de inclusão, o que os professores mais alegam, segundo Mantuan? Então, ela coloca aqui, né? Vamos aqui, olha só. Não terem à disposição material didático para oferecer aos alunos incluídos, a falta de cuidadores para atender às necessidades dos alunos especiais, não estarem ou não terem sido preparados para esse trabalho, ou a necessidade de promover continuamente alterações nos planos de aula. Então, o que a Mantuan diz sobre isso, né? Essa primeira opção aqui, não terem material didático, será falta de cuidadores? É isso? Não estarem ou não terem sido preparados para esse trabalho? Então, de acordo com a autora, gente, um dos argumentos que surgem mais aí com relação aos professores não é a questão do material didático, tá? Não é isso. Não é a falta de cuidadores, e sim a questão, né? A questão de não estarem preparados para esse trabalho, gabarito letra C. Então, veja, o que eu falo, você vai estudar autores, né? Então, é importante você ter um caderno, eu sempre falo isso, e vá anotando, né? Não é a necessidade de promover continuamente alterações nos planos de trabalho, portanto, é realmente não estarem ou não terem sido preparados para esse trabalho. Esse é o argumento segundo a Mantuan, segundo as suas pesquisas, né? Então, é importante você anotar isso para você não errar mais esse tipo de questão. Olha só, uma questão do Hernandes, também, que é um outro autor que aparece bastante, transgressão e mudança na educação, os projetos de trabalho. Os projetos de trabalho não deveriam ser considerados como um algoritmo, né? Por quê? Então ele está falando de projetos de trabalho, tá? Eu sempre gosto, quando faz questão, você enfatizar que o projeto de trabalho não deve ser considerado como algoritmo. Por quê? Então, ele diz assim, não pode ser repetido, né? A primeira alternativa, não pode ser repetido. Canetinha, vamos lá, a canetinha não está indo aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Não é ainda. Eu estou aprendendo aqui com esse negócio. Não pode ser repetido. Deve haver uma sequência geral e única para todos os projetos. O desenvolvimento de um projeto é linear e previsível e vai ao encontro da ideia que deve ensinar do mais fácil para o mais difícil. Então, por que os projetos de trabalho eles não devem ser considerados algoritmos, né? A gente que é do YouTube, a gente lida muito com isso, né? Você sabia que quanto mais você compartilha, comenta os nossos vídeos, mas, né, o algoritmo do YouTube identifica que vocês estão interessados. Então, por exemplo, se eu lanço um vídeo e pouca gente assiste, esse vídeo tem pouca audiência. Por quê? Muita gente não curtiu, muita gente não comentou. É o famoso algoritmo
do YouTube, né? Então, o que acontece quando a gente fala de projeto de trabalho? Ele não pode ser repetido, ele deve haver uma sequência única e geral para todos os projetos? Não, porque isso estaria dentro da visão do algoritmo, né? Quando a gente tem uma sequência geral e única para todas as questões, isso se encaixa bem com o algoritmo. O desenvolvimento do projeto é linear e previsível? Não, né? Esses aqui a gente já anularia. Por que não? Porque a linearidade tem a ver com o algoritmo, né? Então a gente vai ver isso. E vai em encontro da ideia que deve ensinar do mais fácil para o mais difícil? Não. Portanto, porque não pode ser repetido. E um algoritmo, naturalmente, não. Um algoritmo tem que ser repetido. Então, vamos ver o que é algoritmo, porque eu tenho certeza que muita gente acabou ficando na dúvida por conta da palavra. Então, lá, só voltando aqui, é letra A, né? Esqueci de falar aqui, letra A, o nosso gabarito. Deixa eu voltar aqui. Olha só, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de instruções ou comandos realizados de uma maneira sistemática com o objetivo de resolver um problema ou executar uma tarefa. A palavra algoritmo faz referência ao matemático Al-Khwarizmi, que viveu no século IX e descreveu regras para a equação matemática. Os algoritmos são como uma receita de bolo, uma sequência de ações que devem ser executadas para que o objetivo final, o bolo pronto, seja atingido. Então, veja, aí, se fosse isso, aí sim, uma sequência geral, né, como uma receita, uma coisa linear, previsível, mas não é isso, né? O projeto, ele pode ter aí várias configurações, chegar em situações diferentes, você começa de um jeito, depois descobre outras coisas. Os algoritmos nas tarefas mais simples do dia a dia, também nos programas computacionais complexos que identificam o comportamento do consumidor na internet. Então, quando você faz uma pesquisa, por exemplo, no Google, ele vai entender que você está ali pesquisando, sei lá, uma viagem para determinado local, ele vai passar a te mostrar mais comerciais sobre viagens e tal. Se você pesquisar sobre concurso, ele vai te mostrar mais coisas de concurso, né? E quando a gente faz um projeto de trabalho, não necessariamente ele tem uma sequência ali, porque muitas vezes você tem que fazer adaptações, mudanças, né? Então, cada projeto de trabalho é né? É diferente, as pessoas mudam, tudo muda, né? Então, é aquele filósofo que diz que a gente não entra no mesmo rio duas vezes, né? Porque quando a gente entra a primeira vez, né, aquelas águas que estão lá, quando a gente entrar pela segunda vez, já não serão as mesmas águas e também a gente já não é mais o mesmo, né? Então a gente já mudou e as águas também mudaram. Então é que nem projeto de trabalho. Mas fala assim, vou fazer um projeto de trabalho de alfabetização. Com uma turma vai ser de um jeito, com a outra turma vai ter nuances diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes, o momento é diferente, tudo muda. Então, é exatamente nesse sentido que o Hernandes fala, tá bom? Então, não pode ser linear, até porque linear não combina com o DNA da educação, né? Sequência geral e única também, né? Não é legal. E não é a história do mais fácil para o mais difícil também. Não entra nessa questão, certo? Então, coloquei aqui o que é algoritmo para vocês entenderem, né? Matemático, o nome dele é difícil, hein? Khwarizmi, né? Sei lá, deve ser algo assim. Bom, a Lacan também é uma escritora, né? Portuguesa, pedagoga, que cai bastante. Tem até no meu canal um vídeo sobre ela. Professores reflexivos em uma escola reflexiva articula 3 construções teóricas que, segundo ela, nos permite compreender o papel do valor da pesquisa, formação, ação no desenvolvimento individual e coletivo dos professores da escola que se insere. E essa é uma ideia central da Lacan no seu livro, né? Sobre a questão da pesquisa, formação, ação no desenvolvimento. E aí, olha só, a banca coloca aqui,
Não, olha, não é uma das construções teóricas nominadas pela autora. Não. Preste bem atenção nisso, porque a Banco IBAN e outras bancas também utilizam muito isso, ó, a palavra não, né? Então, a palavra não aqui, ó. E é importante você, na hora da prova, marcar para você não errar isso, tá? Então, é importante. Aí eu vou lá, vou marcar para não errar esse detalhe, porque senão as pessoas acabam errando, tá? Bom, vamos lá. Pesquisação. Ó, é pesquisa, formação, ação. Olha só, né? O valor da pesquisa, formação, ação. Então, pesquisação não é concepção cognitiva, aprendizagem experiencial e abordagem reflexiva. Qual que não é? Aí tinha que conhecer a obra, né? Mas a primeira, né, já está ali, pesquisação, sim, está na ideia da pesquisa, formação, ação, entre os três. A aprendizagem experiencial também está colocada nessa pesquisa, formação, ação, né? Tem a ver com essa questão da ação, da experiência, né? E a abordagem reflexiva, que é aí o mote do livro dela, né? Professores reflexivos e uma escola reflexiva. Então, esses três itens, aí já vai você anotar aí no seu caderno, fazem parte dessa construção teórica desses três itens, né? E as bancas gostam de perguntar essas três construções teóricas, compreende o valor da pesquisa, formação, ação. Então, o que não é a tal da concepção cognitivista, que não está nesses três, né, que a Isabel Alarcón fala, tá? Então, portanto, aqui gabarito letra B de bola, certo? B de bola tá lá no livro dela, né? Então, você já anote, é um livro curtinho, vale a pena você ler, porque é bem curtinho mesmo, dá para você ler tranquilo aí, sem grandes problemas. Também tem o vídeo no canal, se você quiser, ajuda bastante também. Bom, uma questão de BNCC, então vamos lá. Questão de BNCC, sempre importante, cai bastante. Então, na Base Nacional Comum Curricular, a mobilização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos. Opa, aí tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Conceitos e procedimentos, CP. CP. E o outro? O outro é habilidades práticas cognitivas e socioemocionais. É o chamado P. Opa! Eu tirei aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Práticas cognitivas e socioemocionais. É o P. Oh, meu Deus! Agora bagunçou de novo aqui. É o PCS, né? Então, PCS. Práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania, do mundo do trabalho. É uma definição apresentada para aprendizagem, competência, ação pedagógica ou ensino-aprendizagem. Pergunta clássica aí de BNCC, né? O que é isso na BNCC? CP, mobilização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos, né, mobilização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos, CP, e o PCS, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais. Estamos falando de aprendizagem, de competência, de ação pedagógica ou de ensino-aprendizagem? Estamos falando de conceito base aí da BNCC, né? Estamos falando de competência, portanto, letra B de bola, gabarito B de bola. Essa é uma pergunta bem básica, né? É importante você saber isso. Qual a definição de competência, né? Então, competência é a mobilização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos. Isso está na BNCC bem no início. Eu também fiz uma aula recente sobre isso. Está lá no meu canal, mobilização dos conceitos, procedimentos, habilidades, práticas. Essa é a definição de competência
competência, que é o gabarito. E importante você saber isso, cai várias questões sobre isso, já apareceu em vários concursos várias vezes, então não dá para errar essa, né? Essa aqui a gente tem que acertar. Bom, vamos lá, mais uma. Dentre as diretrizes apresentadas pelo Plano Nacional de Educação, então no meu curso lá que eu coloquei, que é um curso autofinanciado, né? As pessoas colaboram, tem tanto o BNCC quanto a Lei 13.005 de 2014, que é o Plano Nacional de Educação, que aliás vai vencer agora, né? Porque já está fazendo 10 anos, e aí vai ter que fazer um novo plano nacional com novas metas, enfim. Então, não está expresso, não, olha a palavra não de novo, e aí eu chamo a atenção, porque você tem que estar muito ligado nesse tipo de questão que fala não para não errar, né? Então, vamos lá. O que o que não está, certo? A promoção de temas relacionados à orientação sexual, promover aos alunos o entendimento sobre seu organismo, gravidez, preservativos, anticoncepcionais, infecções sexualmente transmitidas, as ISTS. A erradicação do analfabetismo, a superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, e o estabelecimento de metas da aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do Produto Interno Bruto, PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. E aí, gente, qual não está? Bom, então vamos lá, vamos anotar as que estão, né? Erradicação do analfabetismo está. Então aí você já vai, ó, cada questão te traz muitas informações. Então a gente vai, né, aprendendo com as questões. Então a gente sabe que lá no Plano Nacional de Educação, né, a Lei 13.005 de 2014, tem lá erradicação do analfabetismo. Tem também superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação. Está lá, isso aí está muito relacionado com o DNA da educação que eu tanto falo, né? E se você não assistiu meu vídeo sobre DNA da educação, assista, para você entender o que eu estou falando. E o estabelecimento de meta de aplicação de recursos em educação com Produto Interno Bruto, né, o PIB, que assegure a expansão com padrão de qualidade e equidade. Aliás, equidade é uma palavra que aparece bastante aí nos documentos da educação e é importante você ter essa palavra, equidade, né? Muita atenção aí com essa palavra. O que não está é a letra A, né? Então, o gabarito é letra A. Promoção de temas relacionados à orientação sexual, aos alunos, o entendimento sobre o organismo, gravidez, preservativos, anticoncepcionais, isso não está no Plano Nacional de Educação. E aqui que eu falo, muito cuidado, porque às vezes as pessoas vão vendo informações pela internet, porque isso, que não sei o quê, estão falando disso nas escolas, enfim, e aí a pessoa acaba achando que é e não é, né? Então, letra A, de amor, não tem. Bom, uma questão sobre Constituição, e eu gosto de trazer questões sobre Constituição, porque elas aparecem, né? Essas questões elas vieram tanto da prova de Cubatão quanto da prova de Praia Grande. Então diz assim, ó, a Constituição Federal, inciso 8 do artigo 5, um artigo que cai bastante, estabelece que ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, e estabelece uma ressalva, né? Então tem uma ressalvinha lá. Qual é essa ressalvinha tão importante que está na Constituição, do artigo 5? E é sobre a questão do respeito às convicções religiosas, né? Então diz lá, A, interferir nas crenças dos demais cidadãos de sua comunidade, e invocar, letra B, sua crença para eximir-se de obrigação legal de todos imposta,
e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei e efetuar a exposição de símbolos religiosos em edifícios públicos, letra C, e manifestar preferência religiosa ou privilegiar uma religião específica. Bom, todos sabem, né, que o Estado brasileiro ele é laico na lei, né? Ele é laico. Então, o artigo 5º, no seu inciso 8, visa garantir ali o respeito a todas as religiões ou todas as convicções filosóficas, né? Então, você não vai ser privado dos seus direitos por essas crenças. Mas existem religiões, por exemplo, que guardam o sábado, né? Da sexta do pôr do sol até o sábado do outro pôr do sol, né? Então, nesse período, as pessoas não podem ali desenvolver atividades, enfim, cada religião tem suas regras aí, né? Mas muita gente conhece os adventistas, né? Existem outros também, tá? Bom, então, qual é a ressalva que a Constituição faz? Apesar de você ter uma crença religiosa e tal, convicção, você não pode invocar essa crença para eximir-se de obrigação legal. Por exemplo, então eu tenho lá uma prova no sábado. Eu não posso invocar minha crença para dizer assim, não vou fazer essa prova no sábado. Então, o que é permitido é você fazer essa prova em outro momento, né, de acordo com a sua religião, né? Dando esse exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma prova no meu curso no sábado, eu não posso fazer essa prova, eu vou fazer isso em outro dia, porque é cumprir prestação alternativa fixada em lei, certo? Eu não posso dizer, não, minha religião não permite, então não vou fazer, eu não posso fazer isso. Eu tenho que, de alguma forma, compensar aquilo. Então, se eu não trabalhar no sábado, por exemplo, eu tenho que compensar isso de alguma forma, né? Eu não posso usar essa obrigação legal para cumprir a prestação alternativa. Portanto, é essa ressalva. Portanto, é letra B de bola, tá? Letra B de bola. Isso causa algumas polêmicas, né? Por que não tem concurso no sábado? A grande maioria dos concursos não faz prova no sábado, justamente para evitar esse conflito aí com a questão, por exemplo, dos adventistas, né? Então, não se faz concurso no sábado. As bancas que optam por fazer concurso no sábado, elas fazem ali uma alternativa, que é depois do horário que a pessoa pode, né? Eles fazem a prova, ou seja, eles vão fazer a prova ali quase no período noturno, né? Então, já vi isso acontecer, é raro, mas já teve banca que faz. Aí ela tem todo um esquema lá, né? A pessoa tem que ficar lá, enfim, tem todo. Ela não pode estar lá fora e ela chega no horário que ela vai fazer na prova. Não, senão ela teria acesso a outros candidatos, né? Então ela tem que permanecer lá o dia inteiro, né? Um negócio à tarde, pelo menos, se for o período da prova, é chato para a pessoa, mas assim, ela não pode se eximir, né, de cumprir, tá? Quando as outras alternativas, né, exibir exposição de coisa em edifício público, não, né? Porque se o Estado é laico, manifestar preferência por uma religião específica, não. Interferir nas demais cidadãos, né? Então, já vi, por exemplo, uma pessoa questionando um servidor porque ele era de religião afro. Não pode, né? Isso aí é preconceito religioso, tá? Então, não pode. Porque eu não quero, porque ele é de religião afro. Não, né? Não tem nada a ver. Isso aí é preconceito, certo, gente? E o artigo 5º, inciso 8, é muito claro sobre as questões de respeito às religiões. Olha só a questão da Magda Soares, que fala muito aí da alfabetização. Então, Magda Soares, em alfabetização e letramento, está correto afirmar que, para orientar sua atuação, letra A, é importante que o docente saiba que seu aluno conhece, sendo que é uma questão secundária o domínio de uma teoria da aprendizagem. Será que a Magda falou isso? B. Não existe uma única teoria da aprendizagem, nem uma única teoria da aprendizagem da língua escrita.
C. Quando nos alfabetizamos, aprendemos um sistema de representação da linguagem humana que torna como objeto de representação inicial os sons da fala e, posteriormente, para reforçar a variação linguística, tende a se afastar da fala por meio da ortografia. E D. O conceito de letramento surgiu de uma redução do conceito de alfabetização. Será que é isso? Bom, Magda Soares é uma autora importantíssima na questão da alfabetização, né? Ela é uma autora aí, e alfabetização e letramento é um tema que cai muito, inclusive eu vou preparar uma aula só sobre alfabetização e letramento, com base aí na Magda Soares, tá? Bom, a letra A, para orientar a sua atuação, é importante que o docente saiba que o aluno conhece, sendo que é uma questão secundária o domínio de uma teoria da aprendizagem. Não, né? Não é uma questão secundária. É importante o domínio da teoria da aprendizagem. Quando nos alfabetizamos, aprendemos um sistema de representação da linguagem humana que torna como objeto de representação inicial os sons da fala e, posteriormente, para reforçar a variação linguística, tende se afastar por meio da ortografia, ao contrário, né? À medida que a gente aprende, a gente tende a dominar mais ainda a ortografia, ou pelo menos deveria, né? O que a gente fala de processo de ortografização é quando você começa a entender que, às vezes, uma palavra que tem som de S pode ser escrita com Z, ou o contrário, né? Então, você ali vai dominando as nuances da escrita, da ortografia. O conceito de letramento surgiu de uma redução da... Não, né? Letramento é mais amplo, né? Letramento é você entender o contexto que aquela língua se insere, os significados das palavras que podem ser diferentes, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sapo, você imagina, né, o anfíbio, sapo, mas você pode, na nossa língua, você pode falar assim, não aguento mais engolir sapos, né? O que você está dizendo? Estou de saco, sem paciência, estou de saco cheio, né? Não aguento mais ficar só. Então, são expressões, a mesma coisa, cada local tem ali, às vezes a mesma palavra não tem o mesmo significado dependendo do seu contexto social. Eu estou em Santos, né, falando de Santos com vocês, e se você vier para Santos, você vai na padaria, você vai pedir média. O que é média, professor? Média é o pão francês. Então, todo santista, cubatense, né, o pessoal de Cubatão também, Praia Grande, São Vicente, Bertioga, Guarujá, enfim, aqui no litoral, a gente chama pão francês de média, né? E o pão doce, aquele pão que tem um açucarzinho em cima, né, marronzinho assim, a gente chama de cará. Então, muita gente vai chegar aqui e vai falar, ué, o que é isso? Né? Não vai entender. Então, o que a Magda Soares diz é, não existe uma única teoria da aprendizagem, nem uma única teoria da aprendizagem da linguagem escrita. É óbvio que não existe uma única, existem várias, né? Vários métodos, várias formas de aprender, portanto, gabarito letra B de bola, certo? E aí é importante você entender isso, porque isso tem muito a ver com o letramento. Quando você domina uma escrita, né, você vai entender todo o contexto, vai entender que a língua, em diferentes contextos, as palavras podem ter diferentes significados, como eu falei aqui para você, e dei até um exemplo local aqui de Santos, para você compreender isso, certo? Letra B de bola, vamos para a próxima questão. Paulo Freire, né? O Paulo Freire aí, que eu também, eu queria até ouvir vocês, eu estou pensando em fazer a leitura comentada de Pedagogia da Autonomia com vocês. Então, pretendo, vejam se vocês acham legal isso. Eu iria fazer a leitura do livro mesmo, comentada, em vários capítulos, tá? Por quê, gente? Eu vejo muitas críticas ao Paulo Freire, né? E aí não tem nenhum problema você não gostar do Paulo Freire, você criticar. O problema é não conhecer a obra dele e criticar, né? Aí é difícil, porque assim,
As pessoas criticam sem ler. Aí é complicado, nós somos educadores, então mesmo para fazer uma crítica, a gente precisa estudar aquilo. Eu lembro que eu era muito crítico, e ainda sou, ao sistema neoliberal, né? Então, o que eu fiz? Eu estudei muito neoliberalismo, fiz um curso excelente, adorei a teoria, assim, é muito bacana, são pessoas que falam de forma, né, bem organizada, bem justificada, bem argumentada, é muito interessante. São autores fantásticos que escrevem sobre a teoria liberal e neoliberal, mas com propriedade, com você realmente fala, nossa, aqui tem argumentos, né, bons, não essas coisas que a gente vê de Facebook, que o Paulo Freire acabou com a educação brasileira. Paulo Freire só foi secretário de São Paulo, no máximo. Então, poder político ele não teve. E as obras dele não diz nada contra a educação. Se a gente lê, por isso que eu gostaria de ler, a gente vai identificar, inclusive, várias coisas que o Paulo Freire é acusado, ele rebate isso, né? Sem saber que ele seria acusado. Então, de disciplina em sala de aula, o Paulo Freire tem uma fala muito firme sobre isso, né? Então, é importante a gente conhecer até para a gente criticar, certo? Para Paulo Freire, o aprendizado do ensinante ao ensinar se dá necessariamente através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O fato de que ensina o ensinante a ensinar um certo conteúdo significa que, de algum modo, o ensinante deve aventurar-se a ensinar, ainda que não tenha competência para fazê-lo. Enquanto a preparação do sujeito para aprender, estudar é, em primeiro lugar, um que fazer técnico, sistemático, que permite àquele que aprende a adquirir alta proficiência na leitura e na escrita. E D, o ensinante aprende primeiro a ensinar, mas aprende também ao ensinar algo que é aprendido por estar sendo ensinado. Então, vamos lá. O que Paulo Freire diz sobre isso, né? Então, Paulo Freire vai falar que aprendizado se dá basicamente, né, pela retificação de erros, ou seja, a correção dos erros? Não, né? Paulo Freire não vai falar isso na obra dele, não tem essa questão, essa ênfase de que corrigir o erro é aprendizar. Na verdade, Paulo Freire vai falar da reflexão, né? Então, da dialógica, de você utilizar os erros para que aquilo seja refletido sobre aquilo, enfim, e que você consiga aprender através disso, né? Quando ele fala aqui que o ensinante deve ensinar, mesmo que não tenha competência para fazê-lo, Paulo Freire critica isso. Ele vai falar que todo professor tem que ter rigor, ali, conhecimento, né, propriedade daquilo que está falando, e isso é importante. Isso é uma das questões que Paulo Freire aborda lá no Pedagogia da Autonomia, onde ele fala de você ter autoridade, né? Autoridade no sentido de conhecimento daquilo que você está falando para poder ensinar, né? Para poder ser o mediador do conhecimento. E aqui, fazer técnico sistemático não tem nada a ver com o que o Paulo Freire defende, né? Paulo Freire não ele é de uma escola de reflexão, de diálogo, né, dialógica, de influências, sim, do pensamento marxista, né? Então, não tem nada a ver com fazer sistemático, com ensino técnico sistemático, certo? E é lógico que aqui, para Paulo Freire, o ensinante aprende primeiro a ensinar, mas aprende também a ensinar algo que é reaprendido, que por estar sendo ensinado, o gabarito letra D de dado. E é verdade, né? Diz, quando você ensina, você aprende. E é muito verdade isso, porque toda vez que eu estou aqui falando com vocês, dialogando, né? Eu também estou aprendendo. Então, vocês vão lá, vocês comentam, eu leio os comentários, não consigo responder todos, obviamente, porque quando o canal tinha
5 mil, 10 mil, né? Acho que até uns 50 mil eu conseguia. Mas depois, agora tem quase 100 mil, então não dá, né? Não dá para responder todo mundo, mas a gente sempre aprende, ouve lá, né? Já ouvi críticas, porque eu falei do Paulo Freire, normal, tudo bem, né? Cada um tem seu ponto de vista. O que eu falo é que tem que conhecer, gente, tem que ler, né? Não estou aqui defendendo A, B, C, D, não é o objetivo desse, desse canal, mas também as pessoas querem tolir minha liberdade. Você não deve falar isso. Não, gente, aí, desculpa, é a liberdade de falar que cada um tem, né? Então, posicionamento, o próprio Paulo Freire diz, não existe pedagogia isenta, né? Quem fala isso é uma grande... não tem argumento, porque mesmo a isenção ela é uma tomada de posição, então não existe pedagogia isenta, né? E tem que ter muito claro isso, porque os autores brasileiros falam isso, né? Então isso é o que cai no concurso. Não tem pedagogia isenta, pedagogia sem lado, né? Todo lado, todo mundo que está na sala de aula tem um lado, certo? E claro, vai defender suas posições e ideias. E também não é aquilo assim, o professor influencia o aluno a tomar posições. Imagina, gente, o professor não tem esse poder todo que muita gente atribui, assim como atribui a Paulo Freire, as suas ideias escritas, ter esse poder todo na sociedade. Não tem, não tem. E, aliás, não existe autores que tenham, nem Jesus, né, nem Deus tem esse poder, senão o mundo seria maravilhoso, né? Todo mundo pegaria a Bíblia ali e seguiria todos os seus conceitos de amor, de perdão. Não segue. Então, não tem livro que consiga. As pessoas são, elas podem, algumas podem ser influenciadas, mas nem todas são influenciadas. E tem gente que vai questionar todos os livros, inclusive os livros cristãos, enfim. Então, gente, é preciso ter mais abertura para as coisas, né? As pessoas estão muito ferro e fogo, isso atrapalha bastante, tá? Então tem que ser mais relax aí com as opiniões, né? Tem gente que está levando muito a sério essa coisa de disputa política, enfim. Bom, vamos lá. Assinale a alternativa, olha, que não apresenta uma consideração de Lerner sobre o trabalho com projetos. Então, Délia Lerner também tem no meu canal, e aqui ela está falando de projetos, né? Então, que não, ó, de novo, tá? É uma banca que trabalha muito não e você precisa estar atento a isso. Letra A, é suficiente para instaurar uma relação tempo-saber que leve em conta o tempo de aprendizagem e preserve o sentido do objeto de ensino. Permite realmente que todos os integrantes da classe, e não só o professor, orientem suas ações para o cumprimento de uma finalidade compartilhada. E C, favorece o desenvolvimento de estratégias de autocontrole da leitura e da escrita por parte dos alunos e cria condições para que os alunos estejam dispostos a revisar as suas produções e para melhorá-las e fazer uma delas meio eficaz para cumprir os objetivos propostos. E aí, o que não apresenta? Então vamos falar o que apresenta para você já marcar aí, né? Olha só, quando você trabalha com projetos, né, isso permite que todos os integrantes orientem suas ações ao cumprimento de uma finalidade compartilhada e não só o professor, né? Todo mundo ali. O projeto envolve todos. Favorece o desenvolvimento de estratégias de autocontrole da leitura e da escrita por parte dos alunos, sim, também, né? Porque o projeto ele tem uma coisa da autonomia, de você ter que pesquisar, buscar, enfim. Cria condições para que os alunos estejam dispostos a revisar suas produções, melhorar e fazer deles um mês, sim, também, né? O projeto acaba propondo isso. Agora, ele não é suficiente para instaurar uma relação de tempo-saber, de aprendizagem, né? Não, porque aí a gente estaria dando ao projeto uma força também, né? Então, é muito mais complexo isso aqui, essa relação tempo-saber, certo?
É um processo mais longo, que não é um projeto que ele vai ser concretizado, ok? Bom, letra A, então, que não é, né, gente? Letra A. Bom, vamos lá para número 10, questão da BNCC, uma questão clássica aí também. Questão relacionada à BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. É um objetivo da aprendizagem e desenvolvimento para crianças com idade de 4 a 5 anos e 11 meses no campo de experiência, que são denominados são. O que campo de experiência é esse? Né? Então, a BNCC traz lá os campos de experiência e traz também, dentro desses campos de experiência, o que cada um é. Então, quando a gente fala de manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida, nós estamos falando da escuta, fala, pensamento e imaginação, o eu, o outro e o nós, corpo, gesto e movimento, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Gente, cultura e modo de vida não é espaço de tempo, quantidade e relação. Também não é corpo, gesto e movimento, né? Não é escuta, fala, nem pensamento e imaginação. Nós estamos falando do eu, o outro e nós, né? Diferentes culturas e modos de vida. Letra B de bola. Tranquilo essa também, né? Então, mas é importante a questão clássica que sempre cai, e eu estou sempre falando que essas clássicas que caem, muitas vezes derrubam o candidato se ele não sabe, né? Então, o candidato não sabe a questão, ele acaba, errando essa questão, e isso é ruim, prejudica o candidato, certo? É isso, gente. Grande abraço, espero ter ajudado aí com essas questões. Comente aí, né? Faça seus comentários, pode criticar, não tem problema, mas seja mais leve também ao ouvir outras pessoas, né? As pessoas estão muito assim, você não devia falar isso, você não sei o quê, tal, não fale sobre política, não fale sobre isso, não fale sobre religião. As pessoas estão muito intolerantes, né, gente? Não pode ser assim. E a nossa educação, ela prega o quê? O diálogo. Justamente o contrário. Então, faça o que as nossas teorias e práticas dizem para a gente exercitar o poder da escuta, o poder do respeito, né? Isso tudo está no DNA da educação. Então, respeitar a opinião do outro. Você pode não concordar, né? Mas respeite a opinião do outro. Respeite o espaço de fala do outro, né? E tem gente, às vezes, que fala assim, você não deve falar isso no seu canal. Como se quisesse proibir eu de falar, né? Então, não, gente, é por isso que tem vários professores do YouTube, por isso que você pode, não gosto do Fábio, né? E tem outros maravilhosos aí que você pode ouvir também. Então, sem problema, gente, é isso, né? É para isso que a gente luta pela democracia, para que todos possam falar, ter suas opiniões, enfim. E também saber ouvir coisas, né? Eu não concordo com isso, eu vou falar, né? E a gente tem que saber ouvir também, tá bom? Grande abraço e até a próxima.